E se eu te dissesse que o homem que redefiniu para sempre a nossa compreensão da vida, o pai da teoria da evolução, quase abandonou a viagem mais importante da história da ciência por causa do que ele viu aqui, no Brasil? Você provavelmente conhece Charles Darwin pelas suas descobertas nas Ilhas Galápagos, pelos seus estudos sobre a seleção natural. Mas a história que eu vou te contar hoje não é sobre a evolução das espécies, é sobre a revolução de um homem. Uma revolução moral que explodiu em sua mente e em seu coração, não em um laboratório, mas nas ruas ensolaradas e, ao mesmo tempo, sombrias do Rio de Janeiro e de Salvador, em 1832. Esqueça os tentilhões por um momento. A verdadeira transformação de Darwin começou aqui, diante de uma brutalidade que ele jamais imaginou existir. Quando o navio HMS Beagle aportou no Brasil, um jovem Charles Darwin, com apenas 23 anos, estava eufórico. Ele era um naturalista, apaixonado, ansioso para desbravar a exuberância de uma floresta tropical pela primeira vez. Em seu diário, ele descrevia a natureza brasileira como um paraíso, um êxtase de cores, sons e formas de vida que superava qualquer sonho. Ele escreveu sobre borboletas gigantes, o cheiro da vegetação, a música incessante dos insetos. Era a realização de uma vida. Ele estava no Éden. Mas, como em toda história complexa, o paraíso tinha um inferno escondido à vista de todos. Por baixo da beleza estonteante que tanto o fascinava, pulsava uma realidade social que iria confrontar tudo aquilo em que ele acreditava. Darwin, um jovem criado em uma família inglesa abolicionista, estava prestes a ter seu primeiro contato, direto e visceral, com a instituição da escravidão. E esse encontro não seria teórico, não seria lido em livros. Seria um soco no estômago. A experiência seria tão profunda, tão revoltante, que não apenas marcaria sua alma para sempre, mas também, de uma forma que poucos percebem, moldaria a própria essência de sua futura teoria científica. Neste vídeo nós vamos embarcar com Darwin nessa jornada. Não a jornada do cientista, mas a jornada do homem. Vamos ler trechos do seu diário pessoal, das cartas que ele enviava à sua família, sentindo o choque e a repulsa em suas próprias palavras. Vamos entender como o Brasil, com toda a sua glória natural e sua tragédia humana, foi um capítulo fundamental, e muitas vezes ignorado na vida de Charles Darwin. Fique comigo, porque a história que você vai ouvir revela um lado de Darwin que a maioria dos livros de biologia não conta. Imagine a cena. Fevereiro de 1832. O Beagle ancora na Baía de Guanabara. Darwin desembarca e seus sentidos são imediatamente bombardeados. Ele não economiza adjetivos em seu diário. Deleite é uma palavra que ele usa repetidamente. Ele escreve: ninguém seria capaz de imaginar nada tão sublime quanto a vista do Corcovado. Ele aluga uma casa em Botafogo e passa os dias explorando. Ele caminha pela floresta da Tijuca, maravilhado, coletando espécimes, observando cada detalhe. Para ele, era como se a própria vida estivesse se revelando em sua forma mais pura e intensa. Ele descreve a luz, as cores, os sons. Os ruídos dos insetos são tão altos que podem ser ouvidos a bordo de um navio ancorado a centenas de metros da costa. Ele estava vivendo o sonho de qualquer naturalista. A viagem, que quase não aconteceu para ele, já valia a pena. O Brasil era a prova de que o mundo era muito maior e mais fascinante do que sua Inglaterra natal. Mas a fissura no paraíso não demorou a aparecer. A mesma cidade que o deslumbrava com sua natureza, o chocava com sua humanidade. A escravidão no Brasil não era uma instituição distante ou discreta. Ela estava em toda parte. Era a base da economia, da sociedade, da vida cotidiana. E Darwin começou a notar os detalhes. Detalhes que o perturbavam profundamente. Em uma de suas primeiras anotações sobre o assunto, ele descreve a sensação de ver o rosto das pessoas escravizadas. Ele não via apenas trabalhadores. Ele via almas em agonia. Ele escreve sobre a expressão de sofrimento que parecia ser uma máscara permanente. Ele, que era um observador treinado para notar as mínimas variações em animais e plantas, aplicava agora essa mesma habilidade para observar os seres humanos ao seu redor. E o que ele via o deixava doente. O primeiro incidente que realmente o quebrou aconteceu perto de sua casa. Ele ouvia constantemente os gritos de um escravo sendo punido por seu senhor. Eram gritos que atravessavam as paredes e entravam em sua consciência. Ele não podia ignorá-los. Anos mais tarde, ele se lembraria desses sons com uma clareza assustadora. Ele escreveu: este som, ouvido à distância e por longo tempo, é mais angustiante do que o de um animal sendo torturado, pois reflete uma degradação moral
da qual o homem deveria se envergonhar. A experiência foi se tornando cada vez mais pessoal. Certo dia, ao cruzar uma balsa, ele testemunhou uma cena que se tornou um símbolo de sua repulsa. O dono de um barco, furioso com um de seus escravos por uma pequena infração, ameaçou o homem com uma fúria descontrolada. Ele descreve os gestos, a raiva, a forma como o homem escravizado aceitava a ameaça com uma resignação que Darwin achou insuportável. Para o jovem naturalista, aquilo era a negação da própria humanidade. Como um homem podia tratar outro daquela forma? Como a sociedade podia aceitar aquilo como normal? Ele começou a entender que a beleza da floresta e a brutalidade da cidade não eram mundos separados. Eram duas faces da mesma moeda. A exuberância que ele tanto admirava era em parte cultivada e mantida por aquele sistema de opressão. O paraíso estava manchado de sangue. Ele escreve em seu diário: "Eu agradeço a Deus que nunca mais terei que visitar um país escravagista." E essa era apenas a primeira parada. O que ele não sabia é que essa convicção só se tornaria mais forte, a ponto de colocá-lo em rota de colisão direta com o capitão do seu próprio navio. A vida a bordo do HMS Beagle não era fácil. Eram dezenas de homens confinados em um espaço pequeno por anos a fio. O comandante, Capitão Robert Fitzroy, era um homem complexo, um marinheiro brilhante, um meteorologista pioneiro, mas também um aristocrata conservador e um cristão fervoroso, com visões de mundo muito rígidas. Ele e Darwin, embora compartilhassem a paixão pela ciência, vinham de universos ideológicos diferentes, e a questão da escravidão seria o estopim da maior briga entre os dois. A discussão, que se tornou lendária nos anais da viagem, aconteceu enquanto ainda estavam no Brasil. Fitzroy, em uma conversa casual durante o jantar, começou a defender a escravidão, ou pelo menos a minimizar sua crueldade. Ele contou uma história que, para ele, era a prova de que os escravos não eram tão infelizes assim. Ele narrou como um grande proprietário de terras havia reunido seus escravos e perguntado se eles preferiam ser livres. Segundo Fitzroy, todos eles teriam respondido que não. Para o capitão, essa anedota era um argumento válido. Talvez a escravidão fosse um sistema paternalista, quase benéfico para aqueles que ele considerava selvagens. Darwin, ouvindo aquilo, sentiu o sangue ferver. Depois de tudo o que ele tinha visto e ouvido nas ruas do Rio, depois dos gritos que o assombravam, aquela história lhe pareceu um insulto à inteligência e à moral. Ele não conseguiu se conter. Ele confrontou Fitzroy diretamente. Ele questionou a validade daquela enquete. Que tipo de escolha era aquela, feita sob a mira do chicote? Que homem, mulher ou criança, com medo de punições terríveis, ousaria dizer ao seu dono que queria ser livre? A ingenuidade, ou pior, a cumplicidade de Fitzroy com aquela farsa, deixou Darwin furioso. Em suas memórias, Darwin descreveria esse momento. Eu mal consegui me conter, e disse a ele que, se ele acreditava naquilo, ele seria capaz de acreditar em qualquer coisa. A ousadia de um jovem naturalista de 23 anos, que era essencialmente um convidado no navio, ao desafiar a autoridade e a visão de mundo do capitão, foi imensa. Fitzroy, conhecido por seu temperamento explosivo, explodiu. Ele se sentiu ofendido, desafiado em sua própria mesa, em seu próprio navio. A discussão se acalorou a tal ponto que o capitão, em um acesso de fúria, disse a Darwin que, se ele não conseguia respeitar suas opiniões, não poderia mais compartilhar sua mesa. Em outras palavras, ele estava sendo expulso do convívio do capitão. Para Darwin, aquilo foi um golpe. Significava o fim de sua posição privilegiada a bordo, o fim das conversas intelectuais e talvez o fim de sua participação na expedição. Ele ficou tão abalado que considerou seriamente abandonar o Beagle e encontrar uma forma de voltar para a Inglaterra por conta própria. A viagem dos seus sonhos estava se transformando em um pesadelo, não apenas pelo que via em terra, mas pela incompreensão que enfrentava no mar. Felizmente, a briga não durou para sempre. Fitzroy, talvez percebendo que havia exagerado ou que não poderia se dar ao luxo de perder seu talentoso naturalista, enviou um pedido de desculpas e o convidou de volta à sua mesa. Darwin aceitou, mas algo havia mudado para sempre. A fissura entre os dois homens, baseada em uma diferença fundamental de valores, nunca cicatrizaria completamente. E para Darwin, aquele confronto foi um ponto de virada. Sua oposição à escravidão deixou de ser apenas uma repulsa passiva e se tornou uma convicção ativa, uma causa pela qual ele estava disposto a arriscar sua carreira e seu futuro. Ele não era mais apenas um observador. Ele era, em seu coração, um abolicionista militante. E sua próxima parada no Brasil, a cidade de Salvador, na Bahia, apenas cimentaria essa convicção em pedra. Se o Rio de Janeiro foi o choque inicial,
Salvador foi a confirmação brutal de tudo o que Darwin mais temia e odiava. Em fevereiro de 1836, no retorno de sua viagem ao redor do mundo, o Beagle parou novamente no Brasil, desta vez na capital, da Bahia. Salvador, naquela época, era um dos maiores portos de escravos do mundo. A cidade inteira era movida por essa força de trabalho, a cultura, a arquitetura, a riqueza. Tudo estava impregnado pela escravidão de uma forma ainda mais explícita do que no Rio. Darwin já não era o mesmo jovem ingênuo de 4 anos antes. Ele era um cientista experiente, um viajante calejado, mas o que ele viu em Salvador o abalou de uma forma nova e ainda mais profunda. Ele caminha pela cidade, e o que descreve em seu diário é um cenário de horror cotidiano. Ele vê a separação de famílias, o tratamento casualmente cruel dispensado a homens e mulheres nas ruas. Uma imagem em particular o assombra, a de uma jovem mulata, lindíssima, sendo insultada e perseguida por seu senhor em público. Ele percebe que o poder do senhor sobre a pessoa escravizada era absoluto, abrangendo não apenas seu trabalho, mas seu corpo, sua dignidade e sua vida. A normalização da violência o deixava perplexo. Ele não conseguia entender como as pessoas podiam viver em meio àquela brutalidade e não se revoltarem. Ele escreve: "Estou vivendo no inferno", uma confissão de seu tormento pessoal. É nesse período que suas cartas para a família, especialmente para sua irmã Susan, se tornam ainda mais contundentes. A distância de casa e a incapacidade de intervir o frustravam. Ele precisava desabafar, compartilhar o peso que carregava. Em uma dessas cartas ele escreve: "Eu vi tanto da escravidão que sinto no fundo do meu coração que, se eu tivesse poder, faria tudo para aboli-la." Uma das passagens mais poderosas de seu diário, escrita em Salvador, revela a profundidade de seu pensamento sobre o assunto. Ele não vê a escravidão apenas como uma injustiça social, mas como uma mancha moral que corrompe a todos, inclusive os senhores. Ele escreve: "Aquele que duvida, que passe a viver por um tempo num país escravagista, onde o homem se degrada a ponto de tratar seu semelhante feito à sua imagem, pior do que aos animais domésticos, onde o poder irrestrito produz seus efeitos, entorpecendo os melhores sentimentos do coração humano. Para ele, a escravidão não degradava apenas o escravizado, mas também o escravizador, criando uma sociedade moralmente doente." Ele termina suas reflexões sobre o Brasil com uma espécie de profecia e um voto pessoal. Ele prevê que um dia a humanidade olharia para a escravidão com o mesmo horror com que olhava para a tortura medieval, e ele jura a si mesmo, e a quem quer que lesse seu diário, que sua voz se juntaria ao coro daqueles que lutavam pelo fim daquela abominação. A experiência no Brasil foi, portanto, um batismo de fogo. O jovem que chegou procurando a beleza da natureza encontrou a feiura da natureza humana. E essa descoberta, essa revolta, não ficaria contida em seu diário. Ela iria silenciosamente influenciar a maior obra de sua vida. Pode parecer, à primeira vista, que a experiência de Darwin com a escravidão e sua teoria científica são 2 assuntos completamente separados. Um é sobre moral, o outro sobre biologia. Mas essa é uma visão superficial. Na verdade, a paixão abolicionista de Darwin e sua visão da vida como uma grande árvore com um ancestral comum estão profundamente interligadas. Pense no contexto da época. Muitos cientistas e pensadores usavam a biologia para justificar a escravidão. Eles criavam teorias racistas, argumentando que as diferentes raças humanas eram, na verdade, espécies diferentes, ou que algumas raças eram inerentemente inferiores a outras. Essas ideias, hoje conhecidas como poligenismo, serviam como uma desculpa pseudocientífica perfeita para a opressão. Darwin viu essa ciência de perto e a rejeitou com veemência. Sua experiência no Brasil, vendo a humanidade inegável e o sofrimento profundo de pessoas de outra etnia, reforçou sua convicção de que todos os seres humanos, independentemente da cor da pele ou da origem, compartilhavam uma mesma essência. E então, anos depois, ele publica A Origem das Espécies. Qual é a ideia central? Que toda a vida na Terra está conectada. Que todos nós, de uma ameba a um elefante, de uma sequoia a um ser humano, descendemos de um ancestral comum. E se isso vale para toda a vida, vale com ainda mais força para a humanidade. Sua teoria, portanto, foi um golpe mortal no racismo científico. Se todos os humanos descendem de um mesmo ancestral, a ideia de raças inferiores ou de espécies humanas diferentes desmorona. Somos todos galhos da mesma árvore genealógica. Somos, literalmente, uma única família. O biógrafo de Darwin,
Adrian Desmond, argumenta de forma convincente que a luta contra a escravidão foi uma das principais motivações morais por trás do trabalho de Darwin. Ele não queria apenas explicar a natureza. Ele queria provar a unidade da humanidade para combater a ideologia que justificava a barbárie que ele testemunhou no Brasil. Assim, a imagem daquele jovem de 23 anos, ouvindo os gritos de um escravo em Botafogo, não é apenas uma anedota triste. É uma semente. A semente de uma revolta moral que floresceu e se transformou em uma das ideias científicas mais poderosas da história. A repulsa que ele sentiu no Brasil o ajudou a ver o que outros cientistas, cegos por seus preconceitos, não conseguiam ver. Nossa profunda e inegável conexão. O horror que ele viu no Brasil não o fez apenas odiar a escravidão. O fez buscar uma verdade científica que a tornasse indefensável. Então, da próxima vez que você pensar em Charles Darwin, não pense apenas nas Ilhas Galápagos, nos bicos dos tentilhões ou na luta pela sobrevivência. Lembre-se do jovem que andou pelas ruas do Rio de Janeiro e de Salvador. Lembre-se do homem que se recusou a fechar os olhos para a injustiça, que brigou com seu capitão por uma questão de princípio e que carregou a dor do que viu por toda a sua vida. Lembre-se que, por trás da mente brilhante do cientista, havia o coração pulsante de um humanista. A jornada do Beagle foi sim uma expedição científica. Mas para Darwin, sua passagem pelo Brasil foi muito mais do que isso. Foi uma lição brutal sobre a capacidade humana, tanto para a beleza quanto para a crueldade. Uma lição que não só o marcou como pessoa, mas que, de forma silenciosa e poderosa, ajudou a moldar a teoria que mudaria para sempre o nosso lugar no universo. A história de Darwin no Brasil nos mostra que, às vezes, as maiores revoluções científicas nascem de uma profunda revolução moral. Se essa história te tocou e te mostrou um lado de Darwin que você não conhecia, deixa o seu like aqui embaixo. É a melhor forma de eu saber que você gostou desse tipo de conteúdo mais aprofundado. E se você ainda não faz parte deste canal, aproveita e se inscreve agora para não perder outras histórias como essa, que vão além do óbvio e conectam os pontos que a gente não aprende na escola. Eu estou deixando aqui do lado um outro vídeo que eu acho que você vai gostar bastante, sobre o caso da Fera da Penha. Clica lá que eu te encontro no próximo. Muito obrigado pela sua companhia. Até aqui. A gente se vê na próxima história. Um grande abraço e até mais.